Boa noite, sejamos todos bem-vindos. Mais uma noite que a gente busca a casa para que possamos receber aí a instrução, o auxílio necessário. E nós sabemos que a partir do momento que nós nos dispomos a vir, né, à casa espírita, nós já estamos sendo aí tratados, já estamos recebendo o amparo, e aqui entrando, continuamos mais presente ainda, esse auxílio, com a palestra, com a instrução, depois com os passos e a água frutificada. Então, vamos agradecer, né, a Deus essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para mais uma noite de aprendizado. Vamos então, meus irmãos, unirmos aí os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em direção ao Mestre Jesus, a Maria, nossa Mãe Santíssima, colocando-nos diante deles com todas as nossas dificuldades, com todas as nossas alegrias, pedindo o amparo, o direcionamento, para que possamos encontrar o caminho para a solução, aí, para resolver os nossos desafios, sempre com muita fé, esperança, bom ânimo na caminhada. Que Ele esteja sempre em nosso auxílio, e Ele está sempre nos envolvendo com seu amor infinito, com a sua paz, que nós possamos fazer esse movimento que é nosso, de ir em sua direção, de buscá-lo em todos os momentos, de nos aconchegar, de nos aproximar dos seus ensinamentos, do seu amor, para que a nossa vida possa ser mais suave, mesmo nas dificuldades, que estejamos sempre confiantes no amor, na bondade e na misericórdia infinita, que vem do Mestre Jesus, do Pai eterno, nosso Criador. Então, que possamos aí aproveitar os ensinamentos desta noite, através do Evangelho que o nosso irmão vai nos trazer. Que Jesus nos abençoe e que tenhamos uma boa noite de aprendizado. E assim seja. Nesta noite nós temos o nosso irmão Nilo, que traz para nós do capítulo 8º, nos itens 18 e 19. Deixai vir a mim as criancinhas. Nilo? Boa noite a todos. Boa noite. Nós vamos dar continuidade no Evangelho segundo o Espiritismo, como a nossa irmã Ana Cecília falou, falando do capítulo 8º, Bem-aventurados os puros de coração, nos itens 18 e 19, né, das instruções dos Espíritos, deixai vir a mim as criancinhas. São duas lições que Kardec pegou, duas mensagens recebidas. A primeira de João Evangelista, que foi recebida em Paris em 1863. E a segunda foi assinada por um espírito protetor na cidade de Bordeaux, em 1861. E o interessante, né, que dessas colocações desses dois espíritos que nos trazem, né, sobre deixar vir a minhas criancinhas, é o relato que ele faz e a comparação que eles fazem com relação a esse fato. Para a gente começar, essa frase é uma passagem, né? Quando foi que Jesus disse essa frase? Qual o significado dessa passagem? Só para a gente relembrar, o Cláudio até falou que a semana passada, né, a parábola é uma alegoria, né, uma comparação que Jesus fazia de uma forma alegórica para poder trazer uma mensagem, um ensinamento. Temos também as passagens, que é um fato, né, algo que aconteceu, né,
e tem também os ensinos, que são aquelas mensagens que ele tem sem essa forma alegórica de comparação, né, e sem essa ser uma passagem, um fato ocorrido, mas um ensinamento só. Então já vem como ensinamento mesmo essa mensagem. E o interessante, assim, por exemplo, na parábola, a gente tem a parábola do semeador, que no final nós vamos falar um pouquinho sobre ela, no final da primeira mensagem, a gente vai falar um pouco sobre ela. Na realidade, isso aqui é uma passagem, então nós poderíamos colocar como passagem deixar vir as minhas criancinhas, ou seja, um fato que aconteceu e que que Jesus aproveitou como ensinamento, né? E como ensinamento, por exemplo, tem uma coisa muito interessante, não? Todo mundo fala amai-vos uns aos outros, já não teria comparação com nada, né? Mas ele tem um fato muito interessante sobre o ensinamento, que ele fala sobre o cego de Siloé, que Jesus está num determinado lugar e levam até ele um cego, né, de nascença, e aí eles chegam e perguntam para Jesus: quem foi que pecou, ele ou seus pais? Veja só, interessante, as pessoas queriam saber se o cego de nascença era por culpa dos pais, ou seja, aí a culpa não era dele, estava levando uma culpa de uma outra pessoa, ou se era culpa dele mesmo. Se eles já pensavam assim, é porque eles já tinham uma visão da pluralidade das existências, ou de pelo menos de viver no mundo espiritual antes de encarnar e poder cometer uma falha. Porque ninguém ia falar que pecado que ele cometeu se ele foi criado no momento em que ele nasceu. Então aí já denota que as pessoas naquela época já tinham o conhecimento da vida espiritual, né? E aí Jesus fala uma coisa interessante: nem ele, nem seus pais. Puxa vida, hein? Ele não foi nem ele, nem seus pais, né? E Jesus completa: na verdade, ele veio para cumprir os desígnios de Deus. Ele veio com a missão de nascer cego para que Jesus o curasse, para que as pessoas vissem a cura acontecer. E Jesus então pega de terra, cospe na terra, faz barro, esfrega nos seus olhos e fala para ele: vá até o lago do Siloé e se lave. E ele lava e volta a enxergar, né? Então, para cumprir os desígnios de Deus, ou seja, ele veio com essa missão. E Jesus falou para nós, ele deixou para nós: vós sois deuses, poderei fazer o que eu faço e muito mais. É claro que não é agora, talvez não é nesse momento que nós vamos ter essa capacidade, mas quando nós chegarmos ao Espírito puro, nós vamos poder fazer aquilo que ele fazia aqui, né? Então é só para a gente ter uma diferença aí entre passagem, parábola e ensino. Mas na frase, deixai vir a mim os pequeninos, é uma passagem da Bíblia que aparece em Marcos, capítulo 19, versículo 14 a 30. Jesus disse esta frase quando algumas crianças foram apresentadas a ele para que as tocasse. Levaram algumas crianças para que Jesus as tocasse. Há um tempo atrás seria levar para alguém famoso dar um autógrafo. Hoje é para tirar uma selfie, né? Hoje não é mais autógrafo, hoje quer tirar uma selfie com alguém famoso. Mas os seus discípulos as rejeitaram com palavras rudes. Ou seja, rejeitaram essas pessoas, né? Não sei se diretamente as crianças. E ele fala que discípulo é aquele que segue o ensinamento de um mestre. Poderia ser os seus apóstolos, que não deixavam de ser discípulos, mas ele não fala como apóstolos, né? Ele fala como os discípulos. Jesus repreendeu os discípulos e disse-lhes: deixai vir a minhas criancinhas, e não as impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Veja só, ele não está falando que elas são para as crianças, que são para aqueles que são semelhantes a elas. Essa tradução aqui é da FEB, né? Que eu peguei aqui é da FEB. Na FEB está assim. Eu olhei na tradução do ID, também está: são para aqueles que se assemelham. Mas se a gente pegar a Bíblia antiga, ela fala que são para elas, são para as crianças. E aí eu tive curiosidade, eu tenho um Novo Testamento que foi traduzido pelo Haroldo Dutra Dias, eu fui ver o que falava aquela tradução do Haroldo Dutra Dias. E lá fala que
o reino do céu são para elas. Aí eu fiquei assim, para elas? Porque o para elas é meio complicado, né? Eu tenho um grande amigo meu, que é católico, e a gente é amigo já há muitos anos, não posso nem falar quantos, porque senão a gente fica velho, né? Mas há muitos anos, meu amigo, e desde os tempos da escola, né, de formação, e ele é católico. E uma vez eu lembro que eu perguntei para ele assim, o que acontece com a criança quando ela desencarna, quando ela morre? Aí ele falou, vira anjo e vai para o céu. Aí, eu não posso falar o que eu falei para ele aqui, porque está gravado, então não pode, mas eu vou falar assim, se vira anjo e vai para o céu, então nós temos que dizer que Herodes o Grande foi para o céu quando desencarnou. Porque na época de Jesus, quando falaram que o Messias havia reencarnado e iria se tornar o rei de Israel, e ele com medo de perder o poder, o que ele mandou fazer? Matar todas as crianças do sexo masculino que tivessem 2 anos ou menos. Foram cerca de 20 crianças. Ou seja, ele criou 20 anjos. Mandou fabricar 20 anjos. Se alguém que manda fabricar anjos, no mínimo deve ser uma pessoa boa. Quem executou também, né? E não pode ser assim, né? Se fosse por uma criança ir para o reino dos céus, né, seria muito cômodo se nós ficássemos então lá na Santa Casa executando todas as crianças que nascem. Seriam fabricantes de anjo, já pensou? Né? Como é que poderia ser uma pessoa ruim? Mas era uma pessoa, né? Herodes era uma pessoa ruim, então não é esse o trato. Então não é para as crianças, mas para aqueles que com elas se assemelham. Se assemelham aqui em pureza, em humildade, em verdade, em alegria. Criança é sempre alegre espontaneamente, você não vê criança muitas vezes, né? A criança ela é pura, ela é simples, ela fala a verdade. Tudo bem que a gente já consegue identificar os problemas da criança quando a gente presta atenção numa criança jovem. Você já consegue ver se ela é um tanto egoísta, se ela é um tanto, né, má, já dá para perceber. Mas aí é na infância que os pais têm que perceber e corrigir. Né? Muito bem, então nós vamos passar a mensagem 18 de João Evangelista, que ele começa assim, disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas, profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham simples chamamento dirigido às crianças. Olha só, já falaram, não era simplesmente chamar as crianças para ir até ele, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Quando a gente fala de região inferior, principalmente para o espírito, já pensa logo no umbral, né? Logo ali onde os espíritos inferiores se reúnem. Né? E aí eu fui me socorrer no Livro dos Espíritos. Na questão 87, Kardec pergunta, ocupa os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? E a resposta, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando e sobre vós atuando. Questão 459 do Livro dos Espíritos. Influi os espíritos em vossos pensamentos, em vossas ações, influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Né? Então, observando e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução dos desígnios providenciais. Execução dos desígnios providenciais. Questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Veja bem, não da reencarnação, da encarnação. E a resposta começa assim, Deus impõe aos espíritos, ou seja, Deus impõe, é uma obrigação de todo espírito reencarnar. Não é que Deus impõe aos que faliram, Deus impõe a alguns, não, impõe a todos os espíritos a encarnação como meio de progresso para fazê-los chegar mais rapidamente à felicidade. E a resposta é grande. E ela continua, e lá no meio ele fala assim, e também para que possam cumprir a sua parte nos desígnios da providência divina. Ou seja, Deus espera que nós possamos fazer alguma coisa, né, na sua obra. Nós vamos trabalhar na sua obra. Se não hoje,
mais adiante, quando estivermos preparados suficientemente, nós vamos trabalhar na sua obra. Para a execução dos desígnios providenciais. E aí vem aquela martelada no dedo, né, Ana Cláudia? Vem aquela resposta que sempre, né, a gente está sempre encontrando no Livro dos Espíritos. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditas aos menos adiantados. Ou seja, eles estão para toda parte, mas nem todos. Não são todos que vão a qualquer lugar, não. Aqui nós brincamos aqui, né, terça-feira, né? Não adianta eu desencarnar e falar, agora que eu desencarnei, que eu sou espírito, eu quero mudar de galáxia, eu vou lá para Andrômeda. Não vai, não. A gente não vai nem para Marte, quanto mais para Andrômeda, né? Então não é bem simples assim, né? E aí, na questão 279, Kardec pergunta: todos os espíritos têm reciprocamente acesso aos diferentes graus ou sociedades que eles formam? E a resposta: os bons vão a toda parte, e assim deve ser para que possam influir sobre os maus. As regiões, porém, que os bons habitam estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que não as perturbem com as paixões inferiores. Eu até comentei ontem, né, no livro Nosso Lar, não apareceu no filme. Quem assistiu o filme, eles não colocaram, porque talvez ficasse até meio pesado de se colocar o que aconteceu. E eu até falei, não sei se no Nosso Lar, no capítulo 27 ou 28, aí hoje eu fui olhar, é 31, capítulo 31 do Nosso Lar, né, o chamado Vampiro, onde uma mulher chega às portas ali do Nosso Lar, passa pelas defesas exteriores e consegue chegar nas portas de Nosso Lar. E aí o André Luiz está com a Narcisa lá na enfermaria onde ele estava trabalhando, e chega alguém encarregado da fiscalização ali para falar com ela. Fala, tem um espírito lá querendo entrar. Aí ela fala assim, mas por que você não deixou? Falar, porque ele tem umas manchas negras. Aí ela se assusta, fala, opa, se ele tem uma mancha negra já é alguma coisa mais problemática. Aí ela vai até lá com o André Luiz. E chega lá, o André Luiz fica penalizado. Poxa, deixa ela entrar, ela pedindo para entrar, para acessar o Nosso Lar. E eles não querem deixar. Aí ela fala assim, eu não tenho autoridade para isso também, vou chamar uma outra pessoa. Aí chamou um senhor chamado Irmão Paulo. Aí ele foi lá, chega, olha e fala para ela, não, ela não tem condições de entrar. Aí até a Narcisa questiona, mas por que não? Ele falou assim, você está vendo os pontos pretos que tem no corpo dela? Ela falou, sim, quantos tem? Aí a Narcisa conta e fala para ele, 58. E o que você está vendo? Os pontos pretos. Ele falou, em cada ponto preto eu estou vendo a face de uma criança que ela abortou. Cada ponto preto daquela era uma criança, ela era médica e fazia aborto que ela havia provocado. E ela falou, e ela não tem ainda nenhum sinal de arrependimento do que ela fez. E aí ela começa a protestar, reclamar que ela tinha direito, que falaram para ela que ela ia para o céu, porque ela fazia o bem, não sei o quê. E aí ela sai e vai embora xingando, né? É um capítulo chamado Vampiro, achei que fosse vampirismo, não é vampirismo, é vampiro, capítulo 31 do Nosso Lar. E na pergunta 1012, Kardec pergunta, haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? E a resposta, a localização absoluta das regiões das penas e das recompensas só na imaginação do homem existe. Provém da sua tendência a materializar e circunscrever as coisas, cuja essência infinita não lhe é possível compreender. Ou seja, as regiões, elas estão somente dentro daquilo porque a gente precisa circunscrever, a gente precisa materializar a ideia de como que o espírito está em algum local. Para isso a gente tenta materializar essa ideia, mas ela não existe, só para o homem. Só que, ao contrário do magnetismo, onde polos iguais se atraem, polos contrários se atraem e iguais se repelem, né? No pensamento, na atividade é o contrário, polos iguais, pensamentos iguais se atraem, pensamentos diferentes se repelem.
Então, quando as pessoas estão reunidas muito negativamente, as pessoas que pensam de forma negativa acabam se juntando a esse grupo maior como uma forma até de se entender, como uma forma de compreender, que as pessoas possam compreender o seu sofrimento, as suas dificuldades, e aí vão formando uma região. Mas não é uma região específica, é em cima de Pirassununga, é em cima de Leme, é em cima de Araras. Não, esse local vai depender muito de onde está essa maior força de concentração negativa para aqueles, assim como os bons também se colocam. Eu coloco isso como uma região inferior, mas na realidade, quando ele fala aqui para a gente, pelas almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança, são as regiões interiores. São as regiões nossas, nosso interior. Né? Quando nós não conseguimos ainda compreender, né, o infortúnio que está dentro de nós e nós não conhecemos a esperança. E aí nós sofremos com isso. E João Evangelista continua. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Os fracos, aqueles que ainda não têm condições por si só de começarem a mover o seu mundo, que reconhece as suas dificuldades, mas que não tem forças para mudar. E quase todos nós ainda estamos nessa condição. Precisamos de apoio, precisamos de uma força extra para começar a nossa caminhada. E é isso que Jesus propõe para nós. Os escravizados e não escravos, né? Escravos é uma coisa interessante. Eu até fui pesquisar, né? Eu coloquei lá dos escravos. A ONU fala hoje em 193 países existentes na Terra. Os senhores sabem me dizer, com exceção da Ana Cecília que viu aqui, ela não pode falar, quantos desses países tiveram escravos, seres humanos como escravos? Dos 193 países existentes na Terra? Alguém saberia chutar? Simplesmente 192. Só um país na Terra nunca teve escravos, que foi a Dinamarca. O resto, todos os países já tiveram escravos em algum momento. Né? O Brasil foi o segundo país, né, a deixar de libertar os escravos. Né? Foi o penúltimo. Só não foi o último, foi o penúltimo. E mesmo assim, por pressão externa. Né? Mas quase todos os países. Então, isso é só como curiosidade de escravos, mas ele fala aqui escravizados. Quem são os escravizados? O que quer dizer escravizados? Somos nós mesmos. Escravos de nossas próprias ações. Nós estamos escravizados às nossas ações, aos nossos defeitos, aos nossos erros. Nós nos tornamos escravos deles. Né? Enquanto nós não nos libertarmos deles, né? Então escravizado é a todos aqueles que erram, né? A todos aqueles que cometem algum erro. E tem uma coisa interessante. Eu tive um chefe que falava assim, de hombridade. Hombridade quer dizer caráter, honradez. E ele fala desse escravizado, fala assim, tem muito mais hombridade, muito mais caráter, aquele que reconhece os próprios erros do que aquele que, por orgulho, não admite os próprios erros. Por quantas vezes o ser humano, para não dar a mão a torcer, o braço a torcer, né, de que ele está errado, ele permanece no erro. Ele não dá corda para ele poder se mudar o seu pensamento, o seu sentimento. Vê que está errado, entende que está errado, mas não dá o braço a torcer simplesmente para não falar que ele estava errado, para falar que ele estava certo. Quantas vezes ele não faz isso, né? Então, eu li uma frase uma vez no Livro Espírita, eu já tentei procurar essa frase há muito tempo e não consegui, que falava assim, reconhecer os próprios erros é ter um erro a menos. Quando a gente reconhece que a gente está errado, pelo menos o erro do orgulho, desse caso, a gente deixa
de ver. E escravizados, quer dizer, se nós estamos escravizados, nós precisamos mudar, né? E aí eu gosto de citar o exemplo de Saulo de Tarso, né, que se transformou em Paulo de Tarso. Saulo estava lá em Tarso, né, perseguia os cristãos, e ele estava desesperado para perseguir um determinado cristão chamado Ananias, que morava em Damasco, porque ele havia convertido a sua noiva Abigail para o cristianismo, e ele odiava o cristianismo e odiava mais ainda Ananias por ter convertido a sua noiva para o cristianismo. E ele queria, de todo jeito, pegar o Ananias. Então ele consegue com o Sinédrio ali uma autorização para ir em busca de Ananias, e ele vai, e quando ele está chegando às portas de Damasco, né, uma luz muito forte aparece na sua frente, ele cai no chão, olha, vê uma pessoa e fala, né? Aliás, ele escuta uma voz falar: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele pergunta: quem é você? Quem é o Senhor? E ele responde: eu sou Jesus, aquele a quem você persegue. E nessa hora, o que ele faz? Ele entra em lamentação, né? Ele fala assim: meu Deus, eu errei tanto, Jesus, me desculpe, olha quanto erro que eu cometi, eu estava errado. Não foi isso que ele fez? Mas o que ele falou? Ele ficou lamentando, chorando que ele tinha matado? Não. Ele simplesmente virou e falou: Senhor, que queres que eu faça? Ou seja, ele esqueceu todo o passado dele, todos os erros. Aquilo para ele já não importava mais. O que importa é que eu vou fazer daqui para frente. Muitas vezes nós nos tornamos escravos do nosso passado. Nós ficamos lamentando os nossos erros e não agimos para mudar o nosso futuro. Nós nos acomodamos em chorar os erros do passado, em vez de ter força e vontade de fazer os acertos no futuro, né? Paulo é o maior exemplo disso. Ele jamais falou em arrependimento. Ele nem pediu perdão para Jesus, porque ele simplesmente falou: Senhor, o que queres que eu faça? Ou seja, o que eu vou fazer daqui para frente? O que aconteceu para trás é passado, esquece, isso aí não muda. Isso não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é o que eu vou fazer daqui para frente. E ele fala também dos viciosos, né? O vício é a repetição dos maus hábitos. Assim como as virtudes e as repetições dos bons hábitos, os vícios é a repetição dos maus hábitos. Se eu tenho um hábito ruim, ele se torna um vício, né? E para eu me livrar desse vício, eu preciso da ajuda. Eu preciso, às vezes, só orar a Deus, orar a Jesus, pedindo que nos dê força, né? Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão. Ou seja, ele não podia ensinar nada para a infância física. Não adianta a gente querer pegar uma criança de 3 anos que faz travessura, você pode chegar para a criança: ó, não faz isso que é errado, não maltrata o bichinho porque não pode, faz dodói, aí ele entende. Agora, se eu chegar para uma criança de 3 anos, ele deu um tapa no cachorro e fala assim: ó, você não pode fazer isso porque existe uma lei de ação e reação, e quando a gente faz alguma coisa, a gente recebe de volta. Ele não vai entender, né? Então, tem certas coisas que tem que se adequar às condições, né? Então, eu preciso usar a razão, e para se ter razão, eu preciso ter conhecimento. Ou seja, uma criança não vai ter conhecimento de uma lei de ação e reação da física, mas um adulto já tem noção da ação e reação. Então ele sabe como que acontece. Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Isso aqui é um outro fato interessante. Ele queria que as pessoas, na verdade, que as pessoas vão até ele pelo seu coração, como um coração de mãe, né? O amor maior, como a gente viu sobre a terra, é o amor de mãe.
né? Tudo bem que existem mulheres que não conseguiram ser mãe fisicamente, mas são mães no sentimento. A mulher é mais sensível, mais amável, e assim muitas vezes elas adotam, né? Porque tem esse sentimento de mãe dentro delas. Outras não adotam, não têm filhos, não adotam, mas tem esse sentimento, essa ternura. É só ver uma criança que fica toda derretida, né? Terna, adoram a criança. E é claro que existem exceções, existem aquelas que não querem ser mãe. E infelizmente acontece, né? E as pessoas não, a mulher não quer ser mãe, muitas vezes mais por uma vaidade do que por um sentimento. Deixa a vaidade passar à frente do sentimento de doçura de uma mãe. Então, o que ele quer de nós é isso, que a gente vá ao encontro do coração dele como se vai com a doçura de um coração de uma mãe. Submeti assim as almas a uma terna e misteriosa autoridade. Terna, macia, suave, uma doce autoridade, mas misteriosa. Misteriosa por quê? Porque as pessoas não conseguiam entender como que ele agia com essa autoridade. Sabe por quê? Porque não é uma autoridade que se impõe de cima para baixo. É uma autoridade que se reconhece de baixo para cima. Aquele que está abaixo reconhece a capacidade daquele que está acima, daquele que está superior a ele. Então as pessoas sentem a capacidade de quem é mais superior que ele. Então é uma autoridade reconhecida e não uma autoridade imposta de cima para baixo. Foi o iniciador do Espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. O Espiritismo é baseado no cristianismo. Então, todo o ensinamento do Espiritismo vem como base do Cristo, né, do seu ensinamento. E procura os homens de boa vontade. Boa vontade, muitas vezes, de se predispor a sair da sua casa e ouvir um palestrante espírita, sair da sua casa e ouvir um pastor na igreja, sair da sua casa e assistir a uma missa de um padre. São pessoas que têm pelo menos a boa vontade de ouvir alguma coisa referente a Deus. Porque muitas vezes a gente critica as pessoas de outras religiões, ao passo que a grande maioria, e é fácil de comprovar até cientificamente, que 80% ou mais da população não se preocupa em nenhum momento com nenhuma religião. Não se preocupa em nenhum momento em voltar o seu pensamento, o seu sentimento para Deus. Está mais preocupado com as coisas materiais do que com as coisas do espírito. É fácil, Pirassununga tem o quê? 75 mil habitantes? Mais ou menos? 20% disso daí dá quanto? 15 mil? Não, 1.500, né? Não, 15 mil. 15 mil. Vocês acham que Pirassununga, se juntar todas as igrejas, centros, templos, 15 mil pessoas vão pelo menos uma vez por mês no centro? Num templo religioso? 15 mil pessoas diferentes? Não, né? Que até ontem eu brinquei lá em Analândia, né? Em Analândia eu falei assim, ó, você tem a igreja aqui do lado, tem a missa 10 horas também. Falou, deve ter umas 200 pessoas. Ela falou, 200? Não tem nem 100. Eu falei, pois é, se tiver 100 lá hoje, e domingo que vem tiver 100 de novo, 90 são as mesmas, no mínimo, que foram hoje. Né? Pouco se varia. E aí, se você contar 90 num domingo, 100 num domingo, no outro só tem 10 de diferença, foram 110. Assim, chega no final do mês, vai ter no máximo umas 150 pessoas diferentes. Né? O que não dá nem 10% da população. Né? Então, às vezes a gente critica as pessoas que estão preocupadas com alguma religiosidade e a gente não olha para aquelas pessoas que não têm nenhuma preocupação com nenhuma religiosidade, com voltar nenhuma vez o seu sentimento para Deus. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crescer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. Ou seja, está empenhada já uma ação forte, né? Não se trata mais de crer por instinto, mas por conhecimento, por razão, por raciocínio. E nem maquinalmente. Maquinalmente é obedecer só
o que o pastor fala, o que o padre fala, o que o palestrante fala, vou fazer o que ele falar e tá bom. Não, eu tenho que usar a minha razão, o meu próprio conhecimento, né? Mesmo que seja contrário àquilo que a pessoa está falando, não tem problema nenhum, né? Kardec mesmo falou, né? Não aceitai tudo que vem dos espíritos sem passar pelo crivo da razão. Imagina o que vem dos encarnados, então, né? Então, não tem problema nenhum pensar e contestar diferente. Faz parte. É sinal de que você tem uma razão, um raciocínio, um entendimento, né? Eu não posso só aceitar, só abaixar a cabeça para tudo maquinalmente. Eu tenho que usar também a minha razão, mas para isso eu preciso conhecer, né? Eu preciso estudar, eu preciso compreender. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades, né? Cláudio, né, nosso irmão Cláudio falou aqui a semana passada dos escândalos. Se a sua mão é motivo de escândalo, cortai-a. Se o seu olho é motivo de escândalo, arrancai-o e jogai longe. Alguém faz isso? Então, o que o Espírito vem é explicar como isso acontece. Que isso não é para ser levado ao pé da letra, mas sim tirar o sentimento que faz esse caso, o sentimento que leva a essa vontade, a esse erro da mão ou do olho, né? E ele fala lá, eu não vim trazer a espada, mas eu não vim trazer a paz, mas a espada. A gente fala assim, pô, Jesus falando que não veio trazer paz, veio trazer espada. Por quê? Porque a espada é um símbolo de luta. É uma luta interior contra nós mesmos. Não é uma luta contra os outros, contra o adversário. É contra você mesmo. Você é o seu principal adversário. Nós somos os nossos principais adversários. Ninguém faz tanto mal para nós quanto nós mesmos, né? Ninguém erra tanto para nós quanto nós mesmos erramos, né? Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte relação que existe entre o que foi e o que é. Ele fala aqui, ó, o sentido das parábolas. Eu gosto muito da parábola do semeador, né? Uma das primeiras parábolas, se não a primeira, né? No livro Parábolas e Ensino de Jesus, é a primeira parábola colocada lá por Caribá Schutter, né? A parábola do semeador, que fala que um semeador saiu a semear e algumas sementes caíram ao largo da estrada. Outras caíram em pedras, caíram em pedras. Outras caíram no meio dos espinheiros. E outras finalmente caíram em terras produtivas. E aí ele fala, aquelas que caíram ao longo do caminho, vieram os pássaros e comeram. Aquelas que caíram em meio às pedras, logo brotaram. Mas quando veio o sol quente, as crepitou, ou seja, as esquentou, e elas, como não tinha raiz, não tinha base, secaram. Aquelas que caíram em meio aos espinheiros, nasceram e os espinheiros cresceram junto e sufocaram. E aquelas que foram lançadas em terra boa, produziram 100 por 1, 60 por 1, 30 por 1. E quando ele passa isso Carrebachuto para o espírito, é aquele que cai ao longo do caminho, é aquele espírito que não está nem um pouco preocupado com o que está acontecendo. Ele jamais voltou o seu pensamento, o seu sentimento para o mundo espiritual, para Deus. Aquela que cai em pedra é como aquilo que a gente fala do fogo de palha, né? Você põe fogo, o fogo cresce com uma beleza, mas logo apaga. Ou seja, ele nasce e sente ali o crescer rapidamente. Mas quando vem a primeira dificuldade, quando vem a primeira luta forte, o primeiro calor, ele se desanima, se entrega e seca. Deixa de lado. Outros que caem no meio dos espinhos são aquelas que nascem, mas estão mais preocupadas com as coisas materiais. E aí, em meio aos espinhos, às coisas materiais, ela vai se preocupando mais com as coisas materiais e vai sufocando as coisas espirituais. Vai deixando de lado as coisas espirituais, vai dando prioridade sempre para as coisas materiais. Qualquer dificuldadezinha, qualquer coisa que tenha prioridade, as coisas espirituais. Nunca tem o seu pensamento, sua vontade voltada
para as coisas materiais. E aquelas que foram lançadas em terras boas, ainda assim produziram de modo diferente. 100 por 1, 30 por 1, 60 por 1, 30 por 1. Porque mesmo aquelas que produzem de forma diferente, porque todos nós somos diferentes. E Jesus falou uma coisa muito interessante que poucas pessoas levam em consideração. A cada um segundo as suas obras. Né? Não é a cada um aquilo que der para... Não posso dar tudo igual para pessoas que agem de forma diferente, para pessoas que são diferentes. A cada um segundo as suas obras. No item 19, rapidinho para nós encerrarmos, né? Tem... O Espírito Protetor, ele começa falando: deixai vem a minhas criancinhas, pois tenho o leite que fortalece os fracos. O leite é o quê? O principal alimento da criança. O bebê recém-nascido se alimenta de quê? De leite materno. Se não tiver leite materno, vai ser um outro leite ali produzido especificamente para a criança. Então ele fala aqui do leite como alimento espiritual, né? O alimento do espírito, né? Precisamos alimentar o espírito. Deixai que venham a mim os tímidos, né? Tímido e os débeis, que necessitam de amparo e consolação. Tímido, muitas vezes as pessoas são tímidas porque têm medo de errar. As pessoas são tímidas porque se a gente falar assim, quem quer vir aqui na frente falar? A maioria tem medo, com medo de errar. Não é porque não conhece, não é porque não sabe, não é porque não tem capacidade. O medo que tem é de errar. Mas errar é humano. Errar faz parte da natureza humana. Todo mundo erra, né? Alguém já veio aqui, tropeçou uma vez, e engasgou e não saiu, e torceu, e faz parte. Mas eu não posso deixar com que isso vá me abater na minha jornada, né? Erros todos nós cometemos, né? A gente muitas vezes tem medo de errar e por isso a gente não toma as atitudes, não faz as coisas que deveria fazer. Deixai venham a mim todos os que sofrem, a multidão dos aflitos e dos infortunados, e eu lhes ensinarei o grande remédio que suaviza os males da vida. Qual é o grande remédio que suaviza os males da vida? Que mais deixa a sua vida tranquila? O que mais vai deixar a vida de vocês tranquila e suave? A fé? Ou saber que a vida continua? Também? De que adianta eu ter fé se eu morrer e acabou tudo? Não adianta nada. O que mais nos tranquiliza é saber que a vida continua. A nossa vida vai continuar depois que o corpo se desintegrar. Isso é o maior bálsamo que tem para a nossa existência. O dia que a gente compreender isso de fato dentro de nós, a gente vai viver mais suave, mais tranquilo. Nós vamos ter fé, nós vamos ter vontade, nós vamos ter coragem, nós vamos deixar de ser tímidos, porque faz parte, né? A gente sabe que a vida vai continuar, né? Então, o dia que você tiver essa certeza dentro de você, a sua vida vai ser mais tranquila, mais sossegada. E ele fala assim, e lhes revelarei o segredo da cura de suas feridas. O segredo da cura é compreender. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Disse Jesus, né? Gente, vocês me desculpam, mas eu vou pular um pedacinho aqui, porque senão o nosso tempo vai ficar muito longo. Mas eu gostaria de encerrar numa parte aqui que ele fala sobre a caridade e o amor. E aí ele começa assim: se tens amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiam e persigam poderão arrebatar. Se tens amor e tens caridade, tudo aquilo que vocês conquistarem não poderão ser arrebatado. O Torro teve aqui no final de agosto, na última segunda-feira de agosto, ele falou uma coisa que eu guardei, estava lá no eu achei muito interessante. Que ele falou de dar um livro de presente para uma pessoa. A gente dá um livro para uma pessoa e a pessoa fica feliz. Aí depois a gente pede o livro de volta, a pessoa perde a felicidade, né? Fica triste. Poxa, me deu o livro, mas pediu de volta.
né? Mas ele ali explicou, o importante do livro é o conhecimento que você adquire. Então eu vou falar que se o Reinaldo pega e me dá um livro, né? Vou pegar um livro aqui. Reinaldo me deu um livro de presente. Poxa, fico feliz da vida que o Reinaldo me deu um livro. E chego em casa com o livro que o Reinaldo me deu e põe na estante e deixo lá. Passa-se uns 2, 3 meses, o Reinaldo fala assim: pô, Nilo, sabe aquele livro que eu te dei? Sei. Então, eu tenho um amigo meu que está precisando ler aquele livro, ele está passando por uma situação difícil. Você poderia dar aquele livro para eu emprestar de volta? Aí eu, poxa vida, me deu o livro, está pedindo de volta? Tá, toma de volta para você. A minha alegria que eu tinha do livro que eu ganhei foi embora. Mas o Reinaldo pode chegar e me dar o livro e eu falar assim: poxa, legal. Quando eu chegar em casa, eu vou começar a ler esse livro. E aí eu começo a aprender com o livro. E fico duplamente feliz. Primeiro, por ter ganhado o livro. Segundo, pelo aprendizado que o livro me passou. E aí o Reinaldo chega para mim e fala assim: poxa, Nilo, sabe aquele livro que eu te dei? Eu tenho um amigo meu que estava precisando ler aquele livro. Eu falo: pô, realmente, tem ensinamentos muito interessantes naquele livro. Então, ele está precisando. E a minha felicidade vai fazer o quê? Vai aumentar. Primeiro, em saber que o Reinaldo está preocupado com outro amigo dele. Segundo, em saber que esse livro poderá auxiliar uma outra pessoa, fazer uma outra pessoa feliz. Então, isso aqui é com relação à alegria que ele fala lá, né? Que o Thor falou, das alegrias que nos são dadas e alegrias que nos são tiradas. Se alguém me dá uma alegria, eu pego essa alegria e guardo ela só para mim, uma hora eu perco essa alegria. Mas se alguém me dá uma alegria, eu tiro proveito dessa alegria e eu consigo fazer com que outras pessoas fiquem felizes por causa da minha alegria, ela só vai se multiplicando. Então, aproveitem as oportunidades que são dadas com alegria e repasse isso para as outras pessoas. Ninguém jamais vai se arrepender de passar um sorriso, um abraço ou uma alegria para uma outra pessoa. Meu muito obrigado a todos. Desculpa ter passado um pouquinho da hora. Ana Cecília.